Luísa, para a semana que vem a gente também está atento, bastante atentos, né, com relação ao caso de um outro parlamentar. A Câmara também vai analisar, como eu disse, na próxima semana, a possível perda, né, do mandato de Alexandre Ramagem. O STF também está monitorando todos os próximos passos e já está dando sinais que vai reivindicar a palavra final sobre esse caso? Renan, os casos juridicamente são muito parecidos, né? De Zambelli e de Alexandre Ramagem. Os dois têm condenação pelo STF e as duas condenações incluem, como eu falei, pena de prisão ali, né? E também a perda do mandato. Então, até havia uma expectativa de que a Câmara não fosse ser tão boazinha assim com Carla Zambelli, mas sim com Ramagem. Já que salvou Zambelli, a expectativa dentro do STF, né, de que o desfecho com Ramagem vai ser o mesmo, com a preservação do mandato, a despeito da condenação criminal a 16 anos de prisão em função da participação no núcleo 1, né, o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Assim como Zambelli, Ramagem também está no exterior, ele não está preso, existe inclusive um mandado de prisão em aberto contra ele, mas ele está no exterior, tem um trâmite aí para isso acontecer. E isso joga os dois na mesma situação jurídica, como eu disse. E o STF monitora isso com lupa, Renan, justamente para ver o rito que vai ser dado ao caso de Ramagem e se vai realmente haver uma repetição do roteiro que a gente viu com Carla Zambelli. Quando o caso de Carla Zambelli também estava aí em vias de ser votado, ainda não havia sido levado à votação na Câmara, o que eu ouvi lá no STF, que se aplica também ao caso Ramagem agora? Olha, o STF condenou a perda do mandato. Então, ele espera que a Câmara dos Deputados cumpra essa decisão e declare ali a perda do mandato. Se querem levar a votação, beleza, a gente não vai interferir ou dizer que não pode nesse momento, mas vamos ver qual vai ser o desfecho. Se a votação gerar a perda do mandato, está tudo certo, porque era, afinal de contas, o que constava nas decisões do STF. Se houver uma decisão ali, se o corporativismo entre os parlamentares falar mais alto e houver uma decisão pela manutenção do mandato, aí o STF vai ter que verificar se cabe alguma medida, provavelmente vai ser questionado, assim como está acontecendo com o caso de Zambelli, em que, como eu disse, os partidos da base já prometem acionar o Supremo. Certamente, se for o mesmo caso, o mesmo cenário com Ramagem, isso também deve acontecer. E aí, essa discussão, Renan, sobre a palavra final vai ser levada ali a colegiado para que haja a definição, afinal, disso, né? Se realmente a Câmara tem autonomia para... não vamos colocar em meias palavras, né, Renan? Descumprir uma decisão judicial do STF que inclui a perda do mandato. Cada poder está reivindicando a palavra final, né? A decisão definitiva sobre o caso desses dois parlamentares, tanto Zambelli quanto Ramagem, né? Mas é claro que isso, como eu disse, tem potencial de gerar atrito entre os poderes e pode ser que haja uma decisão ali do Supremo no futuro marcando essa posição. Olha, quando a gente condena, quando o Judiciário, né? Não só o STF, isso também vale para outras instâncias, mas quando o Judiciário condena alguém à perda de um mandato parlamentar, seja no Congresso ou, no caso, alguma condenação na primeira instância que gere a perda de um vereador ou de um deputado estadual, por exemplo, cabe à Casa Legislativa correspondente apenas a formalização dessa perda do mandato, sem que isso seja nem levado à votação. De qualquer maneira, o caso Ramagem ficou para a semana que vem. É um caso bastante polêmico, né? Afinal de contas, Ramagem é considerado um foragido. Ele foi para os Estados Unidos à revelia da Câmara dos Deputados, pegou inclusive ali a mesa diretora da Câmara de surpresa, porque ele pediu um atestado, depois protocolou outro atestado, fugiu para o exterior, mesmo com restrições no seu passaporte. Depois fez um vídeo, quando foi descoberto, né, pela equipe do Platô BR, fez um vídeo dizendo que realmente estava nos Estados Unidos para contestar, né, a decisão que ele considera abusiva por parte do Supremo de condená-lo. E aí deve ter início aí também essa questão paralela, né, Renan, que é o pedido de extradição, que deve ser encaminhado aí para que Ramagem possa ser também, como Zambelli, capturado e trazido para o Brasil para finalmente começar a cumprir a sua pena pela tentativa de golpe de Estado. O fato é que um parlamentar preso
não pode exercer o seu mandato por uma questão técnica, né? Uma questão quase óbvia. Mas a gente sabe que na Câmara prevalece muito, né, Renan, aquele ditado que se repete aqui em Brasília do hoje é você, amanhã sou eu. Então, existe ali um senso de corporativismo, né, e de coleguismo entre os parlamentares que permite essas situações peculiares, né? Parlamentares presos ou condenados com um mandato ativo, né, e com um gabinete em funcionamento, dinheiro público sendo usado. Então, tudo isso deve ser levado em conta aí pelo STF na decisão sobre os rumos desses processos ao longo das próximas semanas.